Alô, meus queridos, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade aqui aos estudos da carta de Paulo. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 7 diz o seguinte: agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Paulo já começa radicalmente a falar, não toque em mulher. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. A pessoa não consegue se conter. Um sai com o outro. Isso não acontece hoje em dia, né? Não. A mulher sai, namora, fica com o cara. O homem sai, namora, fica com a mulher. E as pessoas não são casadas, né? Masturbação. E por aí vai. Então vamos lá. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo. Mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Então o que diz aqui, meus amados? Aqui diz, que Paulo está falando, que a gente não deve se masturbar. Nós temos o nosso cônjuge para nós satisfazê-lo. E ele nos satisfazer. E não a gente pular cerca como muitos fazem. Tudo isso, se for fora das regras de Deus, é imoralidade sexual. Tá bom? Não prive um ou outro de ter relações, de fazer sexo, amor, como muitos preferem falar. A menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração, a jejum. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Porque a pessoa vai se preparar, fica marido um tempo sem tocar na esposa, a esposa um tempo sem tocar, estou com dor de cabeça. Estou com dor de cabeça. O que acontece? Começa a viver como se fossem irmãos. Não tem mais aquela vontade. Não Então, às vezes, começa a se masturbar. Alguns homens acontece muito isso. Procurar relações com outros parceiros, começa a querer ter paixões por outros. E isso é um abismo, chama outro abismo. E Paulo está advertindo as pessoas sobre isso. Digo isso como concessão e não como mandamento. O que ele diz? Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem este tipo de dom, o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas: vocês são solteiros? São viúvas? Preste atenção. É melhor que permaneçam como eu. Como Paulo era solteiro, não tinha mulher. Mas, se não consegue se controlar, se você não consegue deixar de se masturbar, de sair com as pessoas e querer fazer sexo, se você não consegue se controlar, devem se casar. Então, você se casa. É melhor se casar do que arder um desejo. Quem arde um desejo só faz coisas erradas, tá? Vai querer se masturbar, vai querer sair, vai querer ter encontros com prostitutas. Para os casados, mas se não consegue se controlar, deve se casar. É melhor se casar do que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, de Paulo, mas do Senhor. Essa ordem vem do Senhor. Mesmo se viesse de Paulo, Paulo teve encontro com Jesus. Jesus teve encontro com Paulo. Entende? Viu coisas inimagináveis. E tem autoridade. Mas Paulo ainda está especificando. Não digo eu, mas o Senhor. A esposa não deve se separar do marido. Mas tem gente que prefere escutar o pastor falando que pode. Se separou, Deus abençoa. Cuidado, gente. Fujam desses mitos. São doutrinas de homens. O Senhor disse: a esposa não deve se separar do marido. Mas, se o fizer, que permaneça solteira. Vocês estão vendo? Não está mandando se separar, se repudiar, divorciar, tem que se casar com outro. Se separou? Permaneça solteira. Porque a gente vê hoje em dia muito o quê? Marido pedófilo.
agressor. Eu tenho uma filha. O meu conselho seria: separa, denuncia. Mas eu nunca, como cristão, ia falar para ela casar com outro. Porque não adianta ganhar no mundo e perder a alma. Né? Então, continuando. Mas se o fizer, permaneça solteira. Ah, eu não consigo ficar solteira. Reconcilie isso com seu marido. Né? E o marido não deve se separar da sua esposa. Agora, me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, Paulo está falando: se o irmão for casado com uma mulher descrente, pagã, que não crê, e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. Porque ele que crê, ele que se diz cristão, se você é cristão, você crê que não deve se separar. Tá? Então, o descrente está casado com o descrente. Ele resolve estar com você, não se separe dele. Tá? E se uma irmã for casada com um homem que não crê, pagão, e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, a irmã que crê, não se separe dele. Porque ela entende os mandamentos de Deus. Cristão segue os mandamentos de Deus. É diferente de religioso. E se uma irmã, está falando de irmã, está falando de pessoa que é crente, que crê, cristão, for casada com um homem descrente, e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido que não crê, pagão, é santificado pela esposa que crê, que é cristã. E a esposa descrente, que é pagã, é santificada pelo marido que crê, que é cristão. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Por quê? O marido que crê, a esposa que crê, quando se casou, se porventura casou com um pagão que não crê, a relação é santificada, porque os dois se tornaram uma só carne. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, eu não te amo mais, vou viver minha vida, vou aproveitar a vida, deixa-o ir. É duro, mas deixa ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã que crê, que é cristã, não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Não adianta agredir, não adianta implorar. Deixa-o ir. Deixa-o ir. Ainda tem aqui escrito, ó, você que crê, você, esposa, que é cristã, crê, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? Preste atenção nisso, meus amados. E você, marido, como sabe se sua esposa poderia ser salva por sua causa? Porque a pessoa que crê, ela sabe que Deus está no controle de tudo. Por isso que a gente não pode forçar ninguém a ficar do nosso lado. Deixa eu ir. Se essa pessoa resolveu se separar, porque ela não crê em Deus, ela é uma pagã. Porque se ela realmente tivesse fé em Cristo, ela saberia que todo casamento há problemas. Tanto é que Paulo começa dizendo: é bom que o homem esteja só. Mas a pessoa que resolve se separar é porque ela ainda não é uma salva. Ela ainda continua sendo escrava do pecado. E a pessoa que crê, ela tem que entender isso. Vocês têm que compreender isso. Olha só, eu coloquei aqui, ó, em Deuteronômio 24. Não, minto. Em 1 Coríntios, se eu não me engano, 5, capítulo 5, diz o seguinte. Preste atenção. Paulo falando para as pessoas, né, os cristãos, para a igreja. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Na igreja, não é no mundo pagão, na igreja, os que dizem ser cristãos. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Somos um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. No caso, esse rapaz que estava fazendo sexo com a mulher do pai dele, ele já estava numa família que provavelmente o pai dele ou era viúvo, a gente não pode afirmar, que não diz aqui, que era a madrasta dele,
ou ele era divorciado, casado com outra mulher. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir da sua comunhão um homem que cometeu tamanha ofensa. Excluir da comunhão um homem que cometeu tamanha ofensa. Hoje em dia alguém exclui das igrejas os adúlteros? Quem é adúltero, amado? São aqueles que se divorciam e casam com o outro. Não. Tá? Embora eu não esteja com vocês, Paulo falando, em pessoa, estou presente em espírito. E, como se estivesse aí, já condenei este homem. Em nome do Senhor Jesus, convoque uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito. E o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo dele seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Preste atenção nisso, tá? Está grifado. Não é bom se orgulharem disso. A gente não deve ficar satisfeito em entregar uma pessoa que se diz irmão a Satanás. Não percebe que esse pecado é como um pouco de fermento que levela toda a massa? Porque se a gente permitir, irmãos cristãos, nós permitirmos que haja imoralidade sexual no nosso meio, estou falando de pessoas que são confessadas, já creem em Cristo, se batizaram, não estou dizendo aquelas pessoas que vão à igreja frequentar, ainda não são batizadas, não estou dizendo essa, Paulo está dizendo os de dentro, os cristãos. Hoje em dia o que a gente mais vê são pessoas divorciadas, casadas com outras pessoas, e o pastor dizendo amém para isso. A massa já está toda quase levedada. É isso que Paulo está advertindo o pessoal das igrejas. Né? Livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova. Sejam massa nova. Sem fermento, sem pecado, sem moralidade sexual, sem adultério, sem heresias. Né? E que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão fermentado, com maldade, perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento, sem nenhuma imoralidade sexual, sem nenhuma pessoa dentro da igreja dizendo que está divorciada, mas que Deus abençoa. Que seja anátema esses pastores e esses teólogos que falam isso. Tá? Sem nenhum fermento. Quando ele escrevia antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Vocês, amados cristãos, vocês não devem se misturar com essas pessoas. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual. As pessoas que ainda não testemunharam através do batismo das águas que creem em Cristo. Não está falando desses. Esses ainda estão precisando de ajuda. Mas esses testemunharam dizendo que creem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas estão praticando as mesmas coisas, o fermento velho, fermentado, o pão fermentado, a massa fermentada, esse a gente tem que excluir do nosso meio. Aí ele termina assim, ó, o que eu queria dizer é que você não deve se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive na imoralidade sexual. Você não afirma ser irmão, mas vive na imoralidade sexual, continua no pão fermentado, na massa fermentada, tá? No fermento velho. Ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos como com gente assim. A gente não pode nem comer com pessoas assim. Ele está falando para os de dentro, tá? Não está falando para os de fora, não. Não cabe a mim julgar os de fora. Mas certamente cabe a vocês, que se dizem cristãos, julgar os que estão dentro, mas não julgam. Eu não posso julgar. Eu não posso julgar. Tem um monte de pessoas mal informadas, ignorantes, que não lê Bíblia, que não entende que a gente tem a obrigação, cristão tem a obrigação de julgar os cristãos se estão cometendo ato repugnante, desobedecendo os mandamentos do Senhor. Tá? Deus julgará os de fora. Portanto, elimine o mal do nosso meio. A gente tem que eliminar o mal, o fermento velho. Entende? Então a gente não deve evangelizar de fora? Não, a gente deve ter obrigação de evangelizar. Mas não é falar, você vai para o inferno. Não cabe a gente dizer isso para essas pessoas que não vão entender isso. Vocês estão entendendo? Então, por que tem que entregar essa pessoa a Satanás? Porque aqui diz, ó, voltando a 1 Coríntios 7, diz assim:
Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Nós não deixamos ele ir? O pagão, o esposo ou a esposa que não crê, a gente tem que deixar ir? A gente está entregando ele a Satanás. Mas para ver se há salvação. Para ver se Deus salva eles. Nós não somos obrigados a viver com pessoas na imoralidade sexual. Por isso em Mateus 19:9 diz, Jesus abre a exceção. Em caso de imoralidade sexual, sim, você tem que repudiar. Porque vocês não podem estar no casamento, meus amados, havendo imoralidade sexual. Você esposa, que crê em Cristo, você, marido, que crê em Cristo, vai estar com o teu cônjuge no seu casamento, ele saindo com outra pessoa? Você tem que repudiar, sim. Mas isso não quer dizer que você tem que se deitar, casar com outra pessoa, senão você vai estar em adultério. Porque nessa época, quem cometia adultério era apedrejado. Então, Paulo está falando sobre a moralidade sexual. Tá? Cada um continua a viver na situação em que o Senhor colocou. E cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas, para os cristãos, não é para os de fora. Deus te chamou solteiro, como Paulo era, e permaneçam solteiros. Mas quando Deus te chamou, vocês estavam viúvos, e permaneçam viúvos. Mas eu não aguento ficar solteiro ou viúvo. Casa. Vamos casar então. Mas se casar, não se separa. Mas separou. Permaneçam só clamando pelo seu cônjuge que foi. Tá? Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado de ser escravo? Não, minto, já pulei. Se o homem foi circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua posição. E se o homem não foi circuncidado antes de crer, não deve ser agora. Vocês estão vendo? Olha só. Pois não faz diferença se ele é circuncidado ou não. O importante é que obedeçam os mandamentos de Deus. Está solteiro, permaneça solteiro. Está viúvo, permaneça viúvo. Mas não aguento. Casou, então permaneça casado. Tá? Obedeça os mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado a ser escravo? Não deixe que isso o preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveita. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre do Senhor? Se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixe escravizar pelo mundo, pela mentira. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas o mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável, e eu compartilhei com vocês. Tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Olha só, gente. Não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Porque você não pode desobedecer. Se contudo vier a se casar, não é pecado. Não aguentava ficar só, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades, todo mundo enfrenta. E minha intenção é poupá-los disso. Irmãos, isto é o que eu quero dizer. 2 pontos. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem não é casado. O homem que não é casado tem mais tempo para dedicar à obra do Senhor e pensar como agradar o Senhor. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor
e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra, em como agradar seu marido. Tá? Antes eu li como é que a mulher tem que agradar seu marido e o marido tem que agradar sua mulher. Tá? Digo isso para o bem de vocês, para o seu bem, e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor o Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, um homem acredita que está tentando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela, como é o desejo dele. Não é pecado. Vocês estão aguentando a imoralidade sexual está no meio dos noivos, dos namorados, então que se case logo. Mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência, e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem ele não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. Agora, para terminar aqui, ó, a esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Não tem exceções aqui não, tá, amados? Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem ela quiser, desde que seja um irmão no Senhor, da mesma fé, para evitar aquele problema lá, que quando o cristão casa com um pagão, e se ele quiser se apartar, a gente tem que deixá-lo ir. Mas como cristão, a gente tem que orar ao Senhor para ver se o Senhor, que nós deixamos ele ir, estamos entregando ele a Satanás, para ver se Deus salve ele. Tá bom? Em minha opinião, porém, seria melhor que ele não se casasse novamente. E creio que ao dizer isso, lhes dou um conselho do Espírito de Deus. Repetindo, a esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela estará livre para casar com quem ela quiser, desde que seja um irmão do Senhor. Está ligado, meus amados, vocês querendo ou não. Só quem tem o Espírito de Deus que vai entender isso. Quem não tem Espírito de Deus ainda é só mero religioso, é um mero participante do Espírito. Então aqui em Deuteronômio, olha só, em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, fala o seguinte: quando um homem tocar numa mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar algo indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, de divórcio, e lhe dará na sua mão, e lhe despedirá de sua casa. No caso, o homem olhou a mulher, não se agradou dela, divorciou ela. Se ela, a mulher, pois, saindo de sua casa, foi se casar com outro homem, ela foi repudiada, presta atenção. Ela foi repudiada. E se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, de divórcio, e lhe dar na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou por si e por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Vocês perceberam? Quando essa mulher foi repudiada pelo primeiro marido, não houve adultério, não houve nada, tá? Porque adultério era apedrejamento. Ele olhou para ela, não gostou dela, ele queria outra mulher, de repente estava paquerando outra mulher, que resolveu trocar, como muito acontece hoje em dia. Ou a mulher, ou o homem que larga sua esposa para visando interesses próprios. Tá? Então o que acontece? Essa mulher estava divorciada, ela não queria. Ela vai e se casa com outra pessoa. Quando ela teve relação sexual com esse segundo marido, ela já foi contaminada. Contaminada por quê? Agora passou a ver o adultério. Até então não houve adultério. Eles estavam apenas separados do primeiro marido. Mas quando houve a conjunção carnal, houve adultério. E Deus está falando, isso está contaminando a abominação perante o Senhor. Então, amados, vocês têm que... Aqueles que têm o Espírito de Deus que vão entender isso. Não adianta a gente ficar aqui repetindo diversas vezes. Mas eu não vou me cansar, não. Eu vou estar sempre batendo nesse mesmo assunto. Porque é fácil de compreender, mas é fácil para aqueles que têm o Espírito de Deus. O Hélio está dizendo que aqueles que são cristãos, são teólogos, que clamam
e estão divorciados, estão casados com outra pessoa, eles são jórios, são anátemas. Eu não tenho medo de falar, eu estou falando que a Bíblia me dá respaldo para isso. Por essa parte aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para poder terminar. Quando fala aqui, ó, esposa, mas você salvará seu marido, fala assim mesmo, é ordem do Senhor. Aqui, ó, no versículo 16. Preste atenção. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? No caso, é o cristão que deixa o descrente ir. Ser salvo. Ser salvo de quê? Pensem, reflitam. Ser salvo de quê? Da perdição eterna, meus amados. Porque essa pessoa que é descrente, ela não crê na palavra do Senhor. Por isso que a gente deixou aí, a gente entregou ela a Satanás, entregou para que ela seja moída, para ver se Deus salve essa pessoa. Ela não crê, ela ainda continua permanecendo escrava do pecado. Então, é só isso que eu queria dizer. Ficou um pouquinho longo, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão entender. Isso se vocês tiverem o Espírito de Deus. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.